Boa noite, gente. Ou bom dia, ou boa tarde. Vamos continuar nossos vídeos, vamos continuar as aulas. A princípio, foi prorrogado para julho agora. Parece, se não me engano, a escola soltou um comunicado que dia 6/7. Mas você sabe como é. Não tem como nós termos um parecer, né? Tudo depende do governo. Agora eles criaram aqueles setores, né? Setor vermelho, setor amarelo, setor laranja. Então ficou um pouquinho assim mais fácil, porque dependendo da região vai ter uma flexibilidade maior e dependendo da região não vai ter flexibilidade. A gente não sabe ainda como vai acontecer aqui em Amparo. Porém, ao que tudo indica, está para o mês que vem começar, graças a Deus, tudo de novo, né? Voltando então ao nosso vídeo, eu tinha falado aqui para vocês o que era um esferócito, o que era um trepanócito. Hoje nós vamos falar um pouquinho da eritroblastose fetal. O que acontece? É um pouquinho complicado, o certo seria nós vermos isso aí um pouquinho mais para frente, porque envolve tipagem sanguínea, certo? Então, tipagem sanguínea nós vamos ver no próximo, no caso seria na próxima apostila. Então, no próximo capítulo, vamos por assim dizer. Então, nós temos aí introdução à hematologia, hemato, e temos imunohemato. Então, seria imunohemato, que é a imunologia aplicada à hematologia. Então, nós vamos falar um pouquinho da eritroblastose fetal para vocês entenderem o que é eritroblastose fetal. Depois, nós continuamos com as aulas normais. Eu estou até marcando aqui o tempo, para que eu não me exceda muito tempo e não perca a linha de raciocínio, então vou procurar ser o mais breve possível. Porém, é uma coisa assim, não é os nomes são complicados, tá? Mas o que eu quero é que vocês entendam o porquê que acontece. O nome, se vai escrever certo ou errado, ter algum erro numa prova. Gente, depois nós vamos ver isso daí. Em sala de aula nós vamos conversar certinho sobre isso. Vamos focar mais no vídeo agora, vamos ter mais atenção no vídeo agora, porque nós vamos falar um pouquinho da eritroblastose fetal. Então eu estava falando aqui sobre os reticulócitos, quando eles aparecem, que forma eles aparecem, o que causa, quais as causas da reticulocitose, o aumento dos reticulócitos. Então, quando nós temos anemia esferocitose, a esferocitose ela é uma anemia, tá? As células vermelhas, glóbulo vermelho, hemácia, eritrócito, como queiram chamar, ela, ao invés dela ter aquele formato normal, côncavo, com essa concavidade aqui, ó, para que o oxigênio faça o acoplamento dele aqui normal, é como se fosse realmente uma bolinha de gude, realmente uma bolinha. Ele é perfeitinho uma bolinha. E é o que acontece, se não tem célula, eu falei que a principal função da hemácia qual é? É o transporte de oxigênio. Se ela não tem onde o oxigênio acoplar, na teoria aquela criança, ou aquele adulto, enfim, ele não vai ter o quê? Não vai ter uma quantidade de oxigenação suficiente. Isso é comprometedor? Sim. A que nível? Envolve um risco de vida? O que a literatura traz é que até hoje não se teve relatos de caso que envolveu risco de vida. Porém, os relatos são o quê? Que existem muitas... como posso explicar? Vamos dizer assim, os relatos trazem que existe o quê? Muitas, as alterações são tantas que as pessoas elas trazem... me fugiu a palavra, perdão, gente. Alterações no organismo que fazem com que alguns tenham de uma forma mais branda as consequências e alguns de uma forma
um pouco mais agressiva. Em último caso, o que acontece? Nós vamos ver isso em sala de aula até. Vai ter que fazer a retirada do baço, tá? Depois eu explico melhor em sala de aula. Vamos nos atentar a isso daqui por enquanto, tá? Vamos atentar a isso aqui. Então, o drepanócito, ela tem um outro formato, ela é cheia de espículo, parece uma mamona, como eu dei exemplo no outro vídeo. Parece realmente, não é o coronavírus não, hein, gente, pelo amor de Deus, tá? Parece realmente uma mamona. Então, o que acontece? Também faz o aumento de reticulócitos. Então, quando vocês olharem e verem isso daqui, ó, tudo final, ose ou oses, tá? No plural, o que acontece? É aumento. Tudo que for penia é diminuição. E aqui eritroblastose fetal. Ah, professor, o que é esse nome? Eritroblastose fetal. Gente, não é nada complicado. É a doença, não é bem uma doença, é uma convergência, vamos por assim dizer, em que acontece o quê? A mãe tem um tipo sanguíneo e o filho, o feto, tem outro tipo sanguíneo. Quando isso acontece, aqui eu já estou na aula de imunemato, tá, gente? Nós vamos ver isso daqui. O que acontece? Na primeira gravidez, ó, eu deixei bonitinho para vocês entenderem, tá? Na primeira gravidez, o que acontece? Sempre vai acontecer da seguinte forma. Quando a mãe ela tem o sangue RH negativo, o fator RH, independente da tipagem sanguínea. Uma coisa é o tipo de sangue. A, AB e O. Então, isso é o tipo sanguíneo. O fator RH é uma coisa que nós vamos ver depois, tá certo? Então, se a mãe tiver o sangue negativo, independente de qual seja o sangue dela, a tipagem sanguínea, se for negativo e o filho for positivo, o que acontece? O organismo, quando é cortado o cordão umbilical, um pouco desse sangue entra em contato com o sangue da mãe. A mãe vai fazer o que? Criar anticorpos contra aquele sangue positivo, porque é um sangue que não é o dela. Então o corpo vai tentar expulsar de alguma forma, certo? Então, passagem de hemácias fetais positiva para o sangue da mãe, é o que eu acabei de dizer. Então vai fazer com que aconteça o quê? Ele vai passar aquele sangue, tá? Vai passar aquele sangue do feto, do cordão, para o sangue da mãe. A mãe vai criar anticorpos. Quando a mãe tiver a segunda gestação e o filho for também RH positivo, a mãe vai começar a liberar aqueles anticorpos. E vai fazer o quê? Vai provocar um aborto. Então, vulgarmente, não é o certo, vulgarmente. Ah, a mãe tomou vacina. Ah, precisou tomar vacina. Gente, não é vacina. Vacina é para prevenção, tá? No caso, toma vacina para gripe, vacina para febre amarela, vacina para sarampo, tétano, rubéola, coqueluche, difteria. Isso são vacinas. Nesse caso aqui é feito um soro, tá? Eles separam, eles isolam tal e faz o que? Eles aplicam na mãe para que a mãe não produza um anticorpo para não afetar o feto. Entenderam? É simples, não é complicado, tá bom? Então o que acontece aqui, ó? Perdão, gente. O que acontece aqui? Também tem um aumento. Aí, anemia aplástica é um tipo de anemia. Ó, anemia esferocitosa é um tipo. Aqui, a anemia aplástica é outro tipo. Ela causa reticulopenias, tá? É a diminuição. Ó, crise aplástica de anemia hemolítica. Anemia hemolítica são as pessoas que têm uma deficiência na produção sanguínea. Eu expliquei que nosso sangue é degradado no baço e eliminado pelas fezes, tá? Pela urina um pouco também, mas maior parte pelas fezes, por isso que tem aquela cor amarronzada. Aí o que acontece? Ele vai... Essa pessoa não consegue, a medula não consegue ter uma reposição correta, então causa a baixa
da reticulose também, dos reticulócitos. E aqui, ó, anemias megaloblásticas. É um outro tipo de anemia também. Então, gente, anemia o que mais tem. Às vezes vocês vão estar no laboratório fazendo alguma coisa, vocês vão se surpreender. Às vezes aparece uma anemia diferente. Na nossa região, vamos dizer assim, que eu estou falando nossa região é de Jaguariúna para cá. Jaguariúna, Pedreira, Olambra, Amparo, Santo Antônio de Posse, Tuiuti, Serra Negra, Águas, Monte Alegre. Tem muita imigração italiana, muita imigração árabe, muita imigração espanhola. Então o que acontece? Algumas anemias elas trazem alguns nomes, tipo a anemia do Mediterrâneo, que é anemia falciforme. Anemia tal, anemia tal. E na verdade é o que? Anemia esferocitose, anemia plástica. Então, vulgarmente falam esses nomes, tá? Então o que acontece? Ela tem anemia italiana. A pessoa tem anemia do deserto. A pessoa... São essas anemias, tá? É muita coisa, gente. É muita coisa mesmo, tá bom? Aí o que acontece? Aqui tem um valor de referência, que eu expliquei o porquê que tem essa diferença aqui, ó, do recém-nascido. E eu falei que o método é 100% automático. Dá para se fazer na mão? Dá. É confiável? Não. Hoje em dia o aparelho dificilmente substitui o aparelho por alguma outra coisa. O que acontece? Sempre tem um aparelho de reserva no laboratório. Logicamente, não tão evoluído quanto o aparelho que está em uso. É mais para quebrar um galho. Caso não supra a necessidade, eu vou explicar depois o porquê. Eles vão pegar tudo aquilo ali, aquele lote, e vai mandar para o material de apoio, que é um outro laboratório. Tá? Normalmente, daqui, na nossa região, ele vai para Campinas, para São Paulo, para Belo Horizonte. Tá? São 3 laboratórios grandes. Ou o Fleury, ou o Pardini, Hermes Pardini em Campinas, ou então um laboratório grande em Belo Horizonte. O que acontece? Você despacha num dia, 2, 3 dias, o resultado está na tua mão. É muito rápido. Entendeu? Vamos passar para cá. Hemograma. Gente, o que eu quero que vocês atentem aqui são essas duas palavras aqui, ó, quantitativamente e qualitativamente. Não tem como descrever de outra forma um hemograma. Então o hemograma vai fazer o quê? Avalia os elementos do sangue quantitativamente e qualitativamente. Quantitativamente, qual é a qualidade? Perdão. Quantitativamente, qual é a quantidade? Então, quanto tem em números? Lógico, é difícil expressar às vezes em números, então eles vão expressar em porcentagem, certo? Às vezes em número, às vezes em porcentagem. Isso varia de laboratório para laboratório. Tem laboratório que já lança das duas formas, número e porcentagem, certo? E qualitativamente, qual é a qualidade? Aquela célula vermelha, ó, vamos voltar lá para vocês entenderem. Aquela célula vermelha ali, ela tá com a qualidade boa? Ela está com o tamanho correto, ela está com a cor correta, com a forma correta, ela está 100% correta? É isso que o hemograma vai ler. Então é a série vermelha. Tá? Nós costumamos dizer o quê? Ele vai analisar a série vermelha. Aí, serve para o quê? Para triagem e controle de doenças. É útil na avaliação das anemias, além de evidenciar indicadores que podem ser correlacionados com infecções viróticas e bacterianas. Amostra, sangue total com EDTA. Gente, eu lembro que no primeiro dia de aula eu mostrei para vocês um tubo de sangue e ele estava centrifugado. Tinha uma parte amarelinha que eu falei que era o soro, uma parte... Aqui já é velho aquele tubo. Uma parte centrifugada, tal, que tinha o sangue e tal. O EDTA é um tubo roxo, tampinha roxa. E ele tem como se fosse um suorzinho dentro, tá? É muito pouca coisa. O que é aquilo? É um reagente para fazer com que o sangue não coagule, certo? E aí foi o que eu falei aqui, ó. Ele tem o número
E a máquina, o aparelho, dilui aquilo ali para fazer a análise, porque senão o aparelho entope. E aí o que acontece? É obtido através de uma conta. É o número versus diluição dividido pelo volume, pela quantidade de volume que a máquina aspirou. A máquina está programada para aspirar um certo volume. Quem vai soltar esse resultado? A máquina. Faz manualmente? Até faz. Nós que somos formados, fizemos faculdade e tal, até fazemos manualmente. Por quê? Porque a portaria do MEC determina que nós temos que saber fazer isso manualmente, certo? Porém, não se faz. Deu problema no aparelho, manda para fora. Ninguém vai querer consertar isso daí. Porque é uma vida que está na tua mão e você pode errar na contagem. Você pode fazer a lâmina, colocar no microscópio e vai acontecer o quê? Você pode errar a contagem. E aí? Vocês entenderam? Então, é bem complicado. Tem que ter um controle, tá? Quando feito o manual, nós usamos isso aqui, ó. Essa câmera, chama câmera de Neubauer, ó. Tá o nome aqui, ó. Neubauer, tá? Os homens, ele tem de 4,5 a 5,5 milhões por milímetro cúbico. E as mulheres um pouquinho menos, tá? 0,5% a menos aí. Consiste na contagem de eritrócito por milímetro de sangue. Então vai pegar essa lâmina aqui, nesse quadradinho aqui, só nesse quadradinho aqui. Nós vamos pôr uma gota aqui, uma gota aqui, uma gota aqui, uma gota aqui, uma gota aqui. E olhando no microscópio, ela é dessa forma, ó, toda quadriculada. E nós vamos contar quantos glóbulos vermelhos nós temos dentro dessa, porque é o eritrócito, o glóbulo vermelho, é a hemácia. Nós vamos contar quantas tem dentro de cada quadradinho, desse, somar, colocar numa planilha e fazer essa conta por quanto foi diluído aquele sangue dividido pelo volume de sangue que nós obtivemos. Gente, é fácil errar. Se a gente esquecer de contar uma hemácia aqui ou contar ela 2 vezes, altera o resultado. Por isso que é feito mecanicamente, tudo automaticamente, certo? Então, gente, eu vou parar por aqui hoje, tá? E na próxima aula nós continuamos aqui, ó, interpretação. Aí nós vamos ver aqui, ó, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, o que são, para que uso, que jeito que é, tá bom? Um abraço a todos, fico com Deus, espero ver vocês em breve, tá bom?